gente, sejam bem-vindos ao Quinta Dimensão Cast, esse podcast que tira você da zona de conforto e te leva para outra dimensão. E é claro, toda quinta-feira está aqui comigo ela, Dona Carol Capel. Oi, gente, diretamente da Quinta Dimensão. Inclusive, já que esse podcast é da Quinta Dimensão, e na Quinta Dimensão tem o quê, Moriá? Na quinta dimensão, eu ia falar quinta direção, esqueci o nome do podcast. Bem louca! Na quinta dimensão nós temos extraterrestres. Eu acho, né? Mas assim, já que nós temos na Quinta Dimensão, hoje nós trouxemos um convidado muito especial, que é ufólogo, e ele é da MUFON. Tiago, por favor, explica pra gente o que é MUFON, senhoras e senhores. Olá, meninas! MUFON é a Mutual UFO Network. É a maior organização civil de pesquisa ufológica do mundo. É sediada nos Estados Unidos, criada lá, mas tem diretores nacionais, pesquisadores e ramificações por todo o mundo. Então, ele é nosso convidado de hoje, Tiago Tiquete, ufólogo, um dos ufólogos mais influentes do Brasil, que conversa com todo mundo todo, gente. O canal dele tá cheio de entrevista com um monte de gente do mundo todo, um negócio louco. E o assunto hoje vai ser ET. Extraterrestre, é isso mesmo, né? O que todo mundo quer saber, um assunto que está super em alta, não é mesmo? Todo mundo quer falar sobre isso, quer saber mais sobre isso, e nós trouxemos um especialista, é claro. Sim. E, Tiago, é verdade esse negócio que eu falei da quinta dimensão? Existem criaturas multidimensionais que você pesquisa ou não? É uma das teorias, inclusive defendida por um dos maiores ufólogos, pesquisadores, cientistas de todos os tempos, o Jacques Vallée. Ele acredita que são seres ultradimensionais, interdimensionais, que conseguem vir à nossa dimensão através de alguma tecnologia que nós não conhecemos. Mas os seres de outras dimensões é uma das teorias, assim como vindo de outro planeta, do futuro, do fundo do mar, debaixo da terra. São várias teorias. Porque na ufologia, infelizmente, a gente não tem ainda a prova cabal na nossa mão aqui, na minha mão, na sua mão. Os governos têm, alguns governos têm. Nós Eita. não temos, nós não temos. Então, pra gente, é tudo ainda uma teoria. Olha só. E agora, gente, segura. Como assim, Thiago? Você falou então do fundo do mar, de dentro da terra, de fora da terra. Como assim? Explica porque o pessoal aí também já deve estar. Como assim? Como assim? Explica pra quem São não várias, sabe. são várias teorias. Algumas teorias dizem que são seres de outros planetas, que têm uma tecnologia e conseguem vir desses planetas ao nosso. É a teoria que eu acredito, que eu sigo, a mais plausível. Mas tem teorias, por exemplo, do fundo do mar. A gente conhece somente 5% dos nossos oceanos. A gente conhece mais da Lua do que dos nossos próprios mares e oceanos. E quando a gente fala de seres subaquáticos, é porque eles teriam bases no fundo do mar. E quando a gente fala de seres intraterrestres, é que eles teriam também bases dentro da crosta terrestre. Então, são todas teorias defendidas por alguns ufólogos, ramificações de ufólogos, científicos ou não, de que esses seres poderiam ser, inclusive, nós mesmos do futuro. E Eita. aí é aquela teoria do de volta para o futuro. Você não pode vir, você não pode, se você voltar ao passado, você não pode interferir, porque senão muda lá na frente. E isso que pode ser o que está acontecendo e pode ser a explicação para eles simplesmente não pousarem uma nave aqui na esplanada, ali na Cracóvia, na praça linda da Cracóvia, ou até mesmo no interior de São Paulo. Eles não podem interferir. São teorias, tudo Então, teorias. uma teoria do paradoxo temporal que existe. Porque isso é um paradoxo, Exatamente. né? Se você interfere no passado, você muda o futuro, bem como Martin McFly, do De Volta para o Futuro. Exatamente. Exato. E, e essa teoria da viagem do tempo, gente, é bem interessante. A gente tem vários episódios aqui no podcast que a gente já falou sobre isso, né, Carol? Sim, inclusive, De Volta para o Futuro é meu filme favorito, assim, de viagem no tempo. Esse é aquele que tem a Moriá que vai saber, O quê? que tem o Keanu Reeves com outro cara, que eles entram numa cabine Ah, telefônica. Bill e Ted. Bill e Puta, Ted. muito bom, gente. É muito velho, mas é muito bom. Não, mas teve o 2, eles lançaram 2. Teve, Foi em teve. 2019, não foi? É O o, 2? é o 3, na verdade. São É o três. 3 Eu já? sei. É um São três. remake, é. Na Ah, verdade, não é remake, é uma continuação.
É a Ah, continuação. é? É, Ai, a eu sou tão continuação. lesada, gente, que eu nem percebi. É porque, gente, a gente sempre fala aqui, Thiago, que assim, a Carol ela vem com conhecimento na ciência, a coisa, né? E aí eu chego com a cultura nerd, pop, geek, às vezes até inútil mesmo, que eu introduzo. É todo um complemento. Um complementa o outro. E realmente, o Bill e Ted é isso. São 3 filmes, né? Que eles viajam no tempo. E o terceiro até com as filhas deles e tal. Tem muita Isso. obra, assim, né? De viagem no tempo. Exato. Pra mim, como o cara falou, de viagem no tempo, o preferido é o De Volta pro Futuro 1, 2 e 3, que pode estar passando a qualquer Muito momento, eu bom. assisto. Outro também que eu assisto sempre que passa é Karate Kid 1. E vou adicionar também o Platoon. Esses, o que estiverem passando, eu paro para assistir, Gosto da porque trilha são filmes sonora do Karate Kid. antigos. Eu I adoro, adoro. am a man who will fight A for melhor, your não, a melhor Glória ao trilha sonora do honor. Glória. Karate Kid 1 é quando ele começa a disputa no You the Best. You the Best Quando ele, é a melhor. quando ele, Essa? Não, não, é You the Você não tinha Best Tânia, pô. around. You're the Temos best. que Exatamente. errar. Exatamente. O seu Não, nem limite me foi fale. outro. Aqui Não tem atrás, problema. aqui atrás tem Funko. Não sei aqui o lado. Aqui tem os Funkos que eu comprei do Karate Kid. Tem o Johnny Lawrence, tem o Larusso, tem o Miyagi. Gente, não tenho mais espaço para essas coisas aqui. Moriá é nosso museu. Museu do mundo É o geek, museu Thiago. do geek aqui. Eu tenho aqui 72 estatuetas de todos os meus alienígenas que estão no meu livro Guia da Tipologia. Então eu tenho aqui Maravilhoso. Que legal! 72 tipos. Eu fiz todos esses tipos que tem aqui no livro. Nesse livro aqui. Todos esses tipos aqui desses seres. Todos. Legal. Todos. Eu tenho estatuetas deles de 15 centímetros. Então vou pegar, Uau. pegar um pra vocês. Vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Deve ter gasto uma grana pra fazer. Uau, que É legal. uma graninha. Qual É um seria essa artista. tipologia? Esse aqui é Animalia também, reptiliano. Ele foi do caso de Hopkinsville, Kecksburg. Uhum. Uma família, ela estava dentro de casa e de repente seres pequenos, eles surgiram da floresta e começaram a aterrorizar essa família a madrugada toda. Eles subiam, apareciam nas Gente, janelas. esse bicho O, macabro. o pai da família e o irmão mais velho saíram com armas, deram um tiro nesse ser, só que ele só caiu. Ele só caiu, né? Tomou o tiro, caiu, e levantou e começou a pular de novo. Da Então, hora! é o de Kecksburg. Então, é um dos seres que eu tenho aqui na minha E ele já humilde foi visto em outros lugares ou só nesse caso? foram vistos em outros lugares. Tem casos dele na Europa, na França, na Bélgica, Estados Unidos. Quando eu fiz o livro, eu procurei investigar esses locais e descobri que tinha registros deles em outros lugares também. Fala um tipo de extraterrestre, tipo esse aí, que poucas pessoas conhecem. Olha, deixa eu pegar um aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse aqui. Uou. Meu Gente, Deus. eu nunca vi isso na Ele vida. tem 4 pernas, 4 braços. Esse aqui foi em Riverside, Califórnia, em 1955. Foi um grupo de crianças que viu esse ser. E ele flutuava e ele tinha 4 pernas e 4 braços. Meu Só? Deus. Eles viram só um ser. Uhum. E esse ser não foi mais visto em local nenhum, somente lá, em Riverside, Caramba. Estados Unidos. Então, são 72 tipos de seres que eu cataloguei no meu livro. Alguns não aparecem mais, não foram mais vistos. Outros continuam, os Greys sempre continuam, os reptilianos continuam. Os insectoides, louva-a-Deus e gafanhoto continuam. Mas alguns foram por determinado período de tempo. Uhum. Inclusive, os próprios seres nórdicos, que são aqueles parecidos com a gente, mais com a Carol, que é loira, linda, Satâmicos. esbelta, quase uma europeia, praticamente uma europeia. Total ali, ó. Ela é total. Não, ela é europeia mesmo aí, ó. Eu sou um ET. Ela é um ET, uma nórdica. A gente vira aqui. Aqui vocês encontram um exemplar nórdico Aqui, ó. de ETs. Nórdico. Não precisamos dos bonequinhos do Thiago. Aqui a gente tem a espécime. Exatamente. A evidência, a gente tem a evidência que a gente precisava. A evidência. Então, Desculpa, o que acontece com os atômicos? esses seres, eles eram muito relatados da década de 50 até meados da década de 80. Depois praticamente sumiram.
E aí, na década de 80, meados de 80 até 90, 2000, surgiram os Greys, deu aquele boom de abduções, né, dos casos de abduções, protagonizados Uhum. pelos Greys. E depois dos Greys começaram a surgir os abduzidos que relatam isso, começaram a surgir os seres reptilianos, junto com os Greys ou sozinhos, e começou depois, década de 2010, 2012, os seres insectoides, estilo gafanhotos, louva-deuses. Isso tudo quem relata são os abduzidos. David Jacobs fez muito dessas pesquisas, Bud Hopkins, John Mack, são grandes pesquisadores que investigaram e eles trouxeram à tona todas essas informações. O John Mack, inclusive, ele teve uma morte extremamente suspeita, né, Thiago? Que Exatamente. história é essa? Peraí que eu não estou sabendo. Nossos ouvintes, aqui eu faço o papel do ouvinte, que é o quem não sabe, entendeu? Então conta pra gente a história. Que história é essa? Como assim? Que morte suspeita foi essa, Thiago? Eu vou falar o dado oficial e a Carol fala o dado extraoficial. Oficialmente ele teve uma doença, dizem que foi câncer, mas foi algo assim muito suspeito que até a própria família dele, até onde eu sei, e isso conversando com outros pesquisadores, que até a própria família dele suspeitou. Esses são os dados oficiais, oficiais. Mas a Carol tem os dados extraoficiais, por isso que eu gosto do canal dela. É tudo é o lado B, adoro. É o É ao lado lado da B. Dispi Wesby. Não, o que acontece é que o John Mack, ele era um psiquiatra que ele conduzia pessoas dentro de um transe meditativo, de uma hipnose, e aí ele levava a pessoa direto na hora da abdução, não é, Tiago? Me corrija aí se eu estiver errado. E Exatamente ele isso. tinha diversos relatos de várias pessoas, e os relatos eram tão convincentes que ele estava ficando famoso por causa disso. E aí, eles meio que. A morte dele foi meio que um mistério, porque não sabe realmente se ele morreu de morte morrida ou de morte matada, entendeu? Ele simplesmente sumiu por um tempo e depois descobriram que ele estava morto. Exatamente, ele foi eu tenho vários livros dele aqui, o que ele participou. Ele inclusive esteve em Varginha, entrevistando as meninas de Varginha, Uhum. as 3 Ele meninas também que esteve naquele testemunharam. caso da escola da África, sabe? De Do rua, Zimbábue, isso mesmo, em do rua em Zimbábue. Zimbábue. Ele Ele esteve lá entrevistou, também. porque foram 60 crianças que, durante o intervalo da escola, viram não só a nave, como também homenzinhos, né? Que eu acredito que sejam Grace. E ele esteve lá entrevistando. E foi logo depois desse caso aí que ele foi meio que tirado de circulação. Esse caso de rua, ele é fantástico e não é o único. A gente já teve casos em West Hall, na Austrália, em Na Austrália. 1966, e crianças também, professores também viram, nesse caso não viram um ser, mas viram um objeto voador não identificado, sobrevoando a escola e pousando numa clareira, tipo, parecido com um manguezinho, num pântanozinho. E aí aviões, depois, tipo Cessna, apareceram no céu para identificar. E as crianças e o diretor e uma professora que fotografou o disco voador, eles foram interrogados pelos militares australianos. Inclusive, a máquina fotográfica foi retirada dela, o filme levaram também e nunca devolveram. Então, a aparição de seres em escolas, seres e disco voadores em escola, não é raridade. Tem muitos casos assim. E o interessante dessa história de rua também é que eles passaram uma mensagem para as crianças, né? Falando sobre que a tecnologia iria acabar com o meio de vida do ser humano e tal. Isso aconteceu em 1993 ou foi em 60? Não, 93, não foi foi? 93, Isso 93, aconteceu em exatamente. 93, então assim, muito tempo atrás, e o negócio que eles falaram lá atrás está acontecendo agora. Tipo, parece que realmente a mensagem era verdadeira. Gente. Grande parte das mensagens desses seres dos anos 50, os nórdicos dos anos 50 até os anos 80, eram mensagens. Até tem anos 90, alguns também anos 90. O Roberto Rivera foi um dos abduzidos que relatou isso também, que ele viu num telão. Ele foi abduzido. Não foi abduzido, ele foi contactado, abduzido, tá? Ele foi convidado a entrar na nave. Ele viu num telão o planeta Terra, onde haviam silos nucleares, bases de disparo de mísseis, e depois ele viu uma imagem da Terra após uma Terceira Guerra Mundial. Então, todas as mensagens desses seres que contactaram Billy Meier, Adamski, mesmo que muitas pessoas não creem nesses dois contatados, mas milhares de outros disseram que os seres falavam que era para a gente se preocupar com o nosso planeta, parar as guerras, parar os testes nucleares. E não sei, prevendo algo no futuro? Não sei. Mas esse de rua é bem interessante, que realmente foi de 90 e agora que tá acontecendo isso. Uhum.
Olha só, então todos eles vêm para dar alguma mensagem, Thiago, ou não? Tipo, tem alguns que têm propósitos pro bem, pro mal. Com os estudos que você fez, o que que você tem visto ao longo dos anos? A proposta deles, assim. O que que eles A querem com a propo- gente? o que eles querem com a gente não se sabe. A gente não sabe. Sendo bem honesto contigo, não se sabe. O que foi feito, como eu disse, na década de 50, 60, 70, 80, foi nos avisar e nos alertar para o caminho que nós estávamos tomando. Se a gente continuasse aquele caminho de Guerra Fria, de Terceira Guerra Mundial, a gente ia extinguir o planeta, e isso afetaria não só o sistema solar, como também o universo. E isso quem falavam eram os seres que contactavam as pessoas e diziam para elas espalharem essa mensagem pelo mundo. O que nós vemos hoje, por exemplo, numa abdução não é uma coisa legal. Muita gente fala, eu quero ser abduzido. Não queira. Queira ser, no máximo, contatado. Porque o contatado, tipo assim, Fica de Carolzinha, no meu boa. coração. Coraçãozinha, vamos dar uma voltinha no meu disco voador, eu te trago de volta. Você tem a opção de dizer sim ou não. O Hum, abduzido, acho que assim, ou, mulher, vamos dar. Você não tem opção de dizer não. Ele vai te pegar aonde você estiver, vai te levar pra nave, vai espetar coisinha em você, vai fazer inseminação artificial, vai fazer ah, o que for contigo e vai te devolver. Então, Você nem quando vai lembrar, o pior é nem isso. exatamente, você vai Você começar só a ter vai ficar com pesadelos, trauma. Vai ficar com é, trauma. meu pesadelos, Deus. fobias, por exemplo, de coruja, fobia de, Médico. de luz alta, de sons. Você vai ter umas fobias que você não tinha. Então, Nossa, você, quando você fala de eto bonzinho e ruinzinho, pra mim, todos estão aqui pra fazer alguma coisa, boa ou ruim, pra gente. Eu vejo mais pro lado ruim. A abdução é o que mais tem hoje em dia. É ruim, não é bom. Não aconselho. E o objetivo deles, a gente, infelizmente, Não não aconselho, é sabe. bom. abdução. Se É. possível, evite, né? Impossível hoje não. Tem até aquele meme, né, Moriá, que circula no Twitter, não é abdução, é resgate. Esse povo não Resgate. sabe o que está falando! Não, não sabe, não sabe. A não ser que a Cuidado. situação esteja muito ruim, que a abdução seja uma opção boa. É. Gente, Eu também não vejo como uma opção boa. E tem várias pessoas que colocam isso como, ai, sendo uma dádiva. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente abduzida, muitos abduzidos. Travis Walton, acho que é o mais famoso de todos. Caramba, você conheceu Ah, ele? conheci o Travis Walton. Eu converso com ele até hoje por e-mail, tô tentando ver se eu consigo fazer uma entrevista com ele no meu canal, mas tá difícil, porque ele é mais Eu já ia cringe pedir do que a uma pro gente. meu também, mas então. Se eu conseguir, a gente reparte, porque ele é mais cringe do que a gente. Mas o que ele conta, e ele não conta assim, nossa, eu fui abduzido. Ele conta assim com uma cara assim de, putz, eu fui abduzido, fizeram isso comigo. E até hoje o nego levanta suspeita sobre a abdução dele, né? Sim. Falam que foi tudo invenção. Tive com o Nelson Tasca, que também foi abduzido aqui no Brasil, ele já faleceu, mas também teve uma abdução em que ficou parecido nas costas de uma marca de Volkswagen, do W da Volkswagen, do símbolo da Volkswagen. Caramba, os Eu vi ET são essa da marca. Volks, mano. Eu vi gente. isso, eu vi isso. Tem um livro dele, Abdução de Nelson Tasca, muito interessante o livro, que conta toda a abdução dele. E foi em 2000 em Curitiba, eu estava palestrando, minha primeira palestra. Eu fui com alguns pesquisadores até a rodoviária, porque ele estava indo embora. A gente fez ele tirar a camisa pra gente ver as marcas nas costas dele. Sempre a marca? Ficou para sempre. A marca ficou, ele foi abduzido, se eu não me engano, acho que foi na década de 60 ou 70, 80, não lembro. E ficou a marca, e muito parecido com o V da Volkswagen, o símbolo da Volkswagen. E ele conta o relato dele, a abdução dele, sem mudar uma vírgula, a mesma coisa que Travis Walton. Uhum. Geralmente as pessoas que passam por essas experiências, elas contam exatamente a mesma experiência, não importa quantas vezes elas contam. O que é mais. Porque o mentiroso você detecta, né? Justamente porque a pessoa tá inventando, tá contando mais detalhe que contou da outra vez, né? Exatamente, ela aumenta um pouquinho, né? Eu conto um É, conto, aumento um ponto. Ela vai aumentando, vai fantasiando mais, vai trazendo mais, até para ficar mais nos holofotes, para cativar, para cultivar o interesse das pessoas. Então ela vai aumentando aqui. É uhum. o caso do Hermílio e Bianca, do caso Hermílio e Bianca. Houve ali uma abdução, houve ali um contato, só que depois o Hermínio começou a fantasiar uma realidade que nunca ocorreu, para ele continuar na mídia.
A Bianca se A afastou, ela Bianca parou seguiu no pensamento dela, tá exatamente ligado? no que ela falava o que aconteceu com ela. O Emílio não, o Emílio começou a fantasiar, a cultivar a história para ele continuar sendo o centro das atenções. Que foda. É. E realmente, no passado dava uma grana essas coisas, né? Então, tipo, você falar que aconteceu com você e tal, de repente dava até uma grana, né, pra pessoa continuar aparecendo na mídia, essas coisas. Com Então deve ser por certeza. isso que ele fez, né? Com certeza. O Travis Walton, gente, eu perguntei isso pra ele na lata. A gente ficou ele em vários eventos aqui no Brasil. Perguntei, você ficou rico? Ele falou, Thiago, eu perdi mulher, eu perdi amigos, eu perdi emprego, moro numa casa simples. Sabe, você tem que, muitas vezes, você tem que se colocar no lugar da pessoa e ver assim, putz, será que valeu a pena? O que é bom, vamos dizer, o que é bom hoje pro o Travis Walton? Ele viaja ao mundo inteiro contando a história dele. Óbvio que as pessoas pagam pra ele ir. Mas só. Ele não ficou milionário. O filme que foi feito dele, o Fire in the Sky, Fogo no Céu, deve ter dado dinheiro pra ele, mas ele não ficou milionário. E perdeu a esposa, perdeu amigos, perdeu emprego, perdeu credibilidade, óbvio que perdeu credibilidade. Mas É, e na profissão dele, né, você pensaram vai que ele tinha contratar ficado um cara, não, doido. esse cara viu ET, esse cara tá mentindo. Não vai. É um risco muito grande. É um risco muito grande para você simplesmente inventar. É um risco muito grande você perder qualquer tipo de credibilidade e muitos mais simplesmente por inventar uma história. É. É por isso que eu sou alienígena, mas não conto pra ninguém, né, Moriá? Ninguém conta, Carol, Eu, ó. hein? Querida. Não, agora o Boca Thiago me fechada. dedurou, né? Ele veio aqui no vídeo, E logo ele de falou, não, cara igual já a falou. Carol, assim. Não, É, eu vou lá pensar o seguinte: vejam o frame da filmagem dessa gravação, frame por frame, que hora que a Carol piscar assim, tipo reptiliano, pronto. Vocês tem mataram a isso, né? charada. Teve aquele Pega. caso, você lembra da televisão do Alatiha, que é uma televisão russa da Zana? Gente, aquilo ali é a coisa mais mal montagem, mais mal feita que eu vi na minha vida. Botaram. E já botaram a Elizabeth também. Botaram um monte de gente fazendo a piscadela de reptiliano, de réptil, né? Réptil. É tipo, será que é essa a ideia que as pessoas têm dos ETs? Deve ser. Eu defendo. Eu defendo, não. Eu acredito numa teoria que ela é trazida pelo David Jacobs, de que eles estão vivendo entre a gente ou aprendendo a viver entre a gente, tá? A teoria, o David Jacobs eu só vou falar rapidamente sobre ele. É um doutor, se não me engano, eu acho que não sei se é Harvard, Princeton. Ele é um doutor muito famoso, muito famoso. Ele é um cientista. Ele enverdou para esse lado da ufologia quando ele começou a conhecer mais sobre o assunto. E ele é um dos maiores especialistas em abdução. Ele já tratou milhares de pessoas de abdução. Tratou assim de trazer à tona as lembranças. E o último livro dele, Os Infiltrados, ele traz uma teoria que eu até conversei com ele em 2017, em Minas Gerais, que a gente palestrou junto. Falei, doutor, é uma viagem muito grande essa sua teoria. Ele falou, Thiago, eu sei. Eu sei que é uma viagem muito grande, mas é o que eu tenho ouvido das pessoas com as quais eu estou tratando. O que essas pessoas dizem? Essas pessoas estão sendo abduzidas para ensinar seres híbridos, não é híbridos. Híbridos é o ser metade humano, metade extraterrestre que mora fora, tá? Ele é criado, junta e ele vai para outro planeta, planeta de origem Uhum. dos extraterrestres. E o híbrido é a mesma coisa, metade ser humano, geneticamente, né? Metade ser humano, metade alienígena, que vive no nosso planeta. Eles são idênticos. Se ele andar na rua, cara, ou andar na rua, ninguém vai saber que ele é um ET. Então, eles. Eu vou ser perseguida pelo governo da Polônia depois desse Você vai ver se não vão pegar esse vídeo aqui, tu tá ferrado. Aí, Acabou pra mim. esses seres, eles estão usando os abduzidos para ensiná-los a coisas simples do cotidiano. Por exemplo, assistir um jogo de beisebol nos Estados Unidos, a comer cachorro-quente, a Queria se ter sido ET. vestir. Isso tudo tá no livro dele, Os Infiltrados, que tá vendo no Brasil, você pode comprar Os Infiltrados, e tá em inglês também, do David Jacobs. É uma teoria, assim, viajandona, mas é um cara que tem tanta credibilidade, pelo menos pra mim, que vale a pena você ler o livro, e aí você, depois de ler o livro, você fala, putz, o cara tá viajando aqui, tá viajando acolá. Mas é uma teoria, que eu não afasto.
E ele falou assim: eles não querem conquistar a gente destruindo o planeta ou nos matando. Eles vivem mais, esses seres. Então o que que eles vão fazer? À medida que vai morrendo o ser humano naturalmente, o planeta vai sendo povoado pelos híbridos. Eles são produzidos em maior número do que nascimentos. Ou morte. Vai morrendo, vai entrando mais híbridos aqui no nosso planeta. E eles vão manter, isso tudo está no livro, dito por David Jacobs. E eles vão manter o número de seres humanos natos, raiz, para continuar essas experiências genéticas de juntar material genético extraterrestre com material genético humano. Essa é a ideia de conquista desses seres, segundo David Jacobs. Inclusive, tem uma teoria também que fala do povoamento do planeta Terra, que fala sobre esses híbridos, só que isso está na Bíblia, inclusive, fala de híbrido de gigante com os seres humanos, que são os nefilins, se não me engano. Então, é bizarro como a gente encontra diversas, né, vertentes do mesmo assunto, tipo, num negócio que é um contra o outro, a Bíblia contra ufologia, né? Bizarro. A Bíblia tem muitas passagens. A Bíblia tem muitas passagens disso aí. Se você lê a Bíblia como um livro de história, tem que ler a Bíblia não como um livro religioso. Mas se você lê a Bíblia como um livro de história, você vai pescar muita coisa ali que. Por exemplo, se você está estudando ufologia, né? Se você lê a Bíblia como um livro de história, você vai começar a pescar uns negócios ali. Por exemplo, Jonas foi engolido por uma baleia. Aquela história de Jonas. Aí você lê a Bíblia com outros olhos, história, você vai virar. Jonas dentro da baleia conseguia ver o oceano através do olhar da baleia. Ele foi na cabeça da baleia, olhou no olho da baleia e viu o oceano. Cara, você Ele consegue fazer isso tava num num submarino, numa submarino. nave, uma coisa? Ele conseguia olhar através de uma bola, ele conseguia ver a superfície. Um telescópio. Então você começa a juntar essas coisas, que pode ser uma doideira para muita gente, pode ser uma viagem, como alguns ufólogos, mas você tem que ler para você emitir, criticar ou não. Você simplesmente falar, eu acho que não é uma opinião. E a Bíblia tá cheia de coisas assim muito interessantes. A roda de Ezequiel já foi, inclusive, ah, já se pegou a descrição da Bíblia da roda de Ezequiel, eu esqueci, foi um cientista da NASA, Aldrich, se eu não me engano, ele pegou a descrição da Bíblia, da roda de Ezequiel, desenhou como seria o esquema, e ele comprovou. E ele fez isso para desmistificar, tá? Falar que era mentira o que estavam falando. Ele construiu, baseado na descrição, um objeto capaz de voar. Então, são coisas assim que a gente. Eu não sei por que ainda não se perde tempo, porque não é perda de tempo. Cientistas não se debruçam quanto a isso. Vamos acabar com esses ufólogos, vamos provar que eles não existem. Eles vão ver que eles vão se juntar a nós. Talvez seja esse o problema, né? Medo de dar o braço a torcer. Certeza. Exatamente. Eu acho que essa é a parte mais incrível nisso tudo, né? Uma coisa que me levou a ter curiosidade sobre ufologia é justamente como você consegue achar em várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, a Bíblia, que nem você falou, é algo religioso, mas se você olhar friamente, você vai ver que tem é a interpretação, né? Vamos colocar assim, a interpretação daquilo, você vai ver que é completamente outra e plausível, né? Considerando que, realmente, eles estavam numa época que não tinha como descrever aquilo e eles escreviam da forma do que tinha ali na hora, né? Então, algo muito grande. Uma baleia, né? Pra fazer essa analogia. E é isso que muita gente não entende, né? O problema de que não é uma questão de, a Bíblia tá errada, o cientista tá certo. Não, e se todo mundo tiver certo, mas cada um no seu ponto de vista, né? Eu acho isso Tinha que ter uma fantástico. ciência que misturasse tudo, né? Que vivesse uma multidisciplinaridade, né? Tipo, a ciência, a religião e a história também, que também Sim, tá bem mal contada, né? mas É tem. isso, mas eu acho que quando voltar, quando começar a pesquisar o passado, a gente vai conseguir muitas respostas. O problema é que a comunidade científica ela não vê isso
por interesse. Eu juro pra vocês, se eu fosse um cientista, eu passaria a minha vida inteira tentando provar que existe vida de outro planeta que nos visitam. E se eu conseguisse isso, eu ganhava o prêmio Nobel de ciência por 10 anos seguidos. Porque algo assim, acho que é a maior, não sei se é a primeira ou a segunda maior pergunta da humanidade. A primeira ou a Verdade. segunda deve ser: existe vida após morte? A segunda ou a primeira deve ser: estamos sós no universo? São as duas perguntas que a gente até hoje não tem como responder. Mas se eu fosse cientista, eu iria para, eu buscaria de qualquer forma responder se somos sós no universo e se não, se somos visitados. Tiago, a gente fez uma entrevista aqui com um outro cara que ele tem uma visão mais espiritualista da parada. E ele falou que existe um programa de controle da percepção. Então, a maneira com a qual a gente percebe esse planeta e até os cientistas que você falou, né? Por que que eles não isso, por que que não aquilo? Porque eles fazem parte desse programa de controle da percepção. Inclusive, ele fala que são os draconianos que fazem parte disso. O que que nas suas pesquisas você descobriu sobre os draconianos? Tem alguma coisa? Na minha pesquisa, como eu trato muito de evidências físicas, pesquisa de campo, relatos, análise de imagens, fotos, testemunhos e coisas mais palpáveis, mais paliáveis, vamos assim dizer, draconianos, eu acho que as pessoas estão dando nome a um tipo, estão De dando um nome, reptiliano. uma espécie, estão criando uma civilização draconiana. Na minha pesquisa ufológica, não tenho draconianos, eu tenho seres de aspecto reptiliano. Uhum. Eu não posso dizer, eu não tenho condições, não consegui na minha pesquisa identificar se eles vêm de Andrômeda, de não sei aonde, de Zeta Até da Reticuli. própria constelação de Draco mesmo. Eu não tenho isso nas minhas pesquisas, eu não descobri. Em nenhumas, de tudo que eu pesquisei com abduzidos, com testemunhas, com ufólogos, bibliografia, nenhuma delas me trouxe evidências que demonstrassem que tal ser vem de tal lugar. Você pode falar, bom, tem o caso Barney e Betty Hill, De Barney Hill. que Barney Betty Hill, é. exatamente, Barney e Betty Hill, que ela viu uma imagem e anos depois de hipnose, ela desenhou essa imagem e anos depois descobriu que era a constelação de Zeta Reticuli, que até então era desconhecida. Uhum. Mas tudo bem, o ser não falou para ela que veio de lá. Ela viu aquilo na nave, Uhum. como um pôster, pode ser, é meu próximo caminho, ou de onde eu vim, ou para onde eu vou, ou uma TV, não sei, a gente não sabe. Mas quanto a arcturianos, draconianos, eu não duvido, porque a gente vive num mundo com tantos segredos, a gente sabe muito menos do que a gente imagina, e a gente não pode duvidar de nada. Eu não duvido de nada. Com Juro pra vocês, certeza. eu não duvido de nada. Uhum. Mas até o que eu já pesquisei, nada me deu embasamento que corroborasse esses tipos de afirmações. Não descarto, não descarto. Mas hoje eu não tenho nenhuma evidência para mim que me convença de que isso seja real. Hoje pra mim é não, Faro. Hoje para mim é não, hoje para mim é não. Que pode virar um sim lá na frente, mas hoje para mim é não. Sim, mas você falou dos mundos cheios de segredos. Isso talvez fizesse parte desse controle da percepção, esses segredos. Sim, Tipo, uma claro. nata sabe de alguma coisa, um governo sabe de alguma coisa, sei lá. Gente, o exemplo mais legal, e isso eu sempre falo, quando vocês perguntam assim, todo o governo norte-americano, todo, o último que teve acesso a alguma coisa sobre a pesquisa ufológica, sobre queda, sobre avistamento de UFO, essas coisas, foi o Ronald Reagan. Foi o último presidente norte-americano. O Bush pai, ele teve porque ele foi diretor da CIA. Então, ele sabia de muita coisa também. Mas a partir daí, nenhum outro governo ou candidato ao governo teve acesso a nada. E todos eles falaram, todos eles, desde do Bush filho, Hillary Clinton, Obama, Trump, todos falaram: quando eu for à Casa Branca, eu vou descobrir todos, eu vou desacobertar todos os segredos, vou dar para o público toda a informação. Nenhum deles jamais fez isso. Por quê? Primeiro, falavam, devem falar, que olha, isso é segurança nacional, não existe, não sei o quê. E o outro falou,
Presidente, isso não existe. Isso não existe. E o melhor exemplo disso é naquele filme Homens de Preto. O primeiro. O Homem Hum, de Preto não, o Independence Day, o primeiro Independence Day. adoro, inclusive. Né, que o presidente americano desce na área 51, na suposta área 51, e fala: "Olha, a gente vai te mostrar um negócio, não sei o quê, dos extraterrestres que caíram aqui em 1947, lá, lá, lá". Ele olha assim, olha a nave, ele olha assim, os ETs dentro dos vidros, ele fala: "Mas por que que eu nunca soube disso?". Aí o chefe de defesa dele lá, que é um cara que manda mais do que ele, né, um chefe de defesa lá, chega pra ele: "Para o senhor não ter que mentir em público". É uma Então, ótima justificativa, não é? Não é é o mesmo? maior o presidente do país mais poderoso, da nação mais poderosa do mundo, não sabe de tudo. E não vai saber. E lá dentro tem um grupinho, e aí eu volto pro Arquivo X, que tem aquele grupinho do Arquivo X lá do canceroso lá, do cara, que eles manipulam tudo. Eles sabem a verdade, mas o resto não sabe. Então eu também acho que existe essa nata, que controla ou não controla, mas que tem um conhecimento muito maior do que até mesmo que o presidente norte-americano. E dá pra imaginar, né? Porque muita coisa, talvez a sociedade inteira, como a gente conhece, ia desmanchar, né? Se a religião ia cair, governos, um monte de coisa. Então, não é interessante, não tem As interesse, próprias né? pessoas cairiam, né? Porque aquilo que Sim, elas acreditam não existe mais. porque não tem como Olha, manipular daí, né? E é governo, religião, tem é muita coisa que manipula. tem É. um livro muito legal do Richard Dolan, que se chama AD Disclosure, After Disclosure, que fala do momento zero. Ele é uma teoria, são várias teorias, né, são vários cenários, no momento em que o governo, por exemplo, norte-americano fala: "Nós estamos sendo, visitados por seres de outro planeta". Pum! O que acontece no primeiro minuto? O que acontece na Vocês primeira hora? que O que que eu lutem. Oi? É assim, aconteceu. Agora vocês que lutem. Aí tem primeiro momento, primeiro minuto, qual é a reação? Primeira hora, qual é a reação? Primeiro dia, qual é a reação? E aí, quais são as reações na igreja, na religião, nas forças armadas, na economia, na energia, no esporte, em tudo. Você vai ver que vai influenciar em tudo que existe. Se a população vai entrar em pânico, não sei. É bem capaz de nós cringes entremos em pânico. Os jovens não. Os jovens já estão preparados para Será? isso, a mulher já está preparada para isso. Para ele então, Não, ele falou Moriá e ele me tirou do jovem, você viu, Não, né? não, os cringes você. sou eu e você, amor. O cringe vo- sou eu e você. Você não é nem cringe, cringe, Carol. Você já é extraterrestre, você Ai, já é outra É nótica, coisa. é nótica. me bota mais pra baixo, né? Me chama de velho, me chama de ET. Mas será que a gente entraria em pânico? Porque, ó, eu cresci com Domingo Legal, entendeu? Gugu mostrando as coisas ali, pra mim. Piscina do É, Gugu. né? Não, eu tô Tipo, falando, os cresci. mais velhos poderiam ter essa preocupação, os mais novos não. Eu vejo isso Ai, pelos meus mas filhos. assim, são os mais novos que estão se recusando a tomar vacina. Então você tem É, certeza que eles não se preocupariam? Eu acho que não. Eu acho que pra eles tanto faz como tanto fez. Juro pra vocês. Eles é. estão numa outra vibe. Eu vejo isso. Meu filho tomou vacina hoje. Tranquilo. Eu vou já perguntar, Mas ele é filho. uma criança inteligente, pelo visto. Iluminado, né? Porque você não sabe a treta dos negócios das crianças antivacina. O negócio é pesado. Eu sei, a minha filha tem 7 anos, não vai tomar vacina tão cedo, mas ela falou assim. Hum, Ele falou assim pra Maria, que trabalha aqui com a gente. Ela falou assim: "Aí eu odeio vacina, mas da Covid eu vou tomar". olha só. Tá vendo? Justo. Então, É assim que tem que ser. então, mas as crianças hoje em dia elas estão muito mais antenadas. Eu já perguntei pro meu filho: "Filho, você acha que existe vida do planeta que não visita?" Ele falou assim: "Ué, e não existe? E não visita? Por que não?" Adorei. Então, Adorei a eles estão assim numa resposta. outra eles estão Criança numa outra moderna. eles Tá estão numa outra outra vida, eles estão vibe. numa outra vibe, uma outra vibe. Mas seria muito legal a gente ver essa abertura, que nunca vai ser uma abertura total, né, uma abertura total seria assim, você falar tudo, incluindo o passado, tá, você Uhum. falar: "Ah, o Thomas Mantle que caiu de avião foi porque foi derrubado por um disco voador. Ah, o Felix Moncla também caiu de avião porque os silos lá do Arizona foram desativados por um disco". Você contar todo o passado, não pode. Você não vai poder fazer isso, você vai ter que fazer uma abertura a partir de tal momento pra frente. E sempre levando em consideração
a defesa nacional. Então não vai nunca falar que um disco voador entrou numa base americana e destruiu todos Que os ninguém aviões. vê. Não vai falar, porque isso, porra, aí sim dá um pânico. Fala, caraca, um disco voador destrói 50 aviões, estamos ferrados. É invasão, estamos ferrados. Então não vai falar isso. Mas também não vai retroagir, porque se retroagir durante anos, desde a década de 40, os governos, as agências, isso do mundo inteiro, ridicularizaram e ridicularizam as pessoas que veem a público falar alguma coisa. Ridicularizam um piloto que fala alguma coisa. Ridicularizam um militar que fala alguma coisa. Punem um militar que fala alguma coisa. Então imagina, uma vez que ele fala assim, ah, eu vi. Aí o governo fala, você tá mentindo, você vai ser preso. Aí 50 anos depois fala, não, realmente, aquele incidente foi verdade, a gente mentiu. Olha a enxurrada de processos de pessoas que perderam emprego, família, se mataram ou foram mortas em cima de governos, de agências de segurança. Imagina, não é impossível. Além do que, toda informação que você tem até hoje, se você colocar na internet, a internet vai cair. A internet vai cair. Ela não tem como ter todas essas informações, vídeos, fotos, relatos, todo mundo acessando ao mesmo tempo. Não tem como. Então, esqueçam esse negócio de fazer uma abertura pro passado. Vai ser a partir de um determinado momento, e eu acho que o momento foi iniciado naquelas filmagens liberadas do do Tic-Tac, do Nimitz, do Go Fast, em 2017 para 2018. A partir desse momento é que está se começando a fazer uma abertura bem parcial. O que é de segurança nacional é mantido, o que não é de vamos liberando, vamos liberando. Eu estou partindo desse princípio. É o que faz mais sentido, com certeza. Porque ia gerar um pânico, enfim, talvez até uma guerra civil, sei lá. O pessoal é louco Ai, gente, eu naturalmente, preciso comprar uma né? casa bem longe na montanha, assim, ó. Faz um bunker aí no seu Faz um castelo. bunker. Vou aproveitar os pedreiros. Tá pegando Nossa, eu tudo. Já vou acabar constrói. Já faz Mas um é. bunker aí. Porque o meu medo na chegada do ZT não é o ZT. Porque o ZT eu já conheço. O problema são as pessoas. As pessoas, Exatamente. é verdade. Não sabem lidar com o básico, sabe assim? O básico. Exatamente. Você tem que usar máscara, Exatamente. pessoas embaixo do nariz. Se Porra! Você vai apavora, conseguir. né? Você vai conseguir lidar com ET se você não sabe nem usar máscara, gente. Não, É e o pior, verdade. sempre em todo filme que a gente vê, quando os ETs chegam, né? Quem os recebe? Os militares. Então, Do que um pessoal mais. Qualquer se o ET falar, atira, o cara dá um tiro nele. Bem Você vê aquele. O, diplomático. é, o dia em que a Terra parou, o original, né? O dia que a Terra parou. sim, esse filme é muito bom. O Klaatu, né? Ele desce aquele robozão e o cara vai lá e dá um tiro no Klaatu. Nossa, e fica Boa maior bombardeio e pergunta. o bicho nem se mexe, né? Exatamente. Aí, bom, que boas-vindas, né, gente? Que boas-vindas. Então fica difícil. Realmente, fica bem difícil É, a gente receber. realmente. É Eu, complicado. se eu fosse o ET mesmo, eu não vinha. Pra falar bem a verdade. Ah, Ia dar não um vou, não bolo em vou. todo mundo mesmo. Falar, É, eu ia marcar o horário e ia falhar, sabe assim? Mandava Atenção, terra. mandava aquele ET que não é muito seu chegador, dá um pulinho lá na Terra, vê qual é. ver qual Aquele ET é. que você não gosta, Dá aquele um pulinho na greyzinho Terra. chato que vem te abduzir de madrugada, é Vê ele qual mesmo que é, eu vê vou. qual é. Vê Manda lá, lá. dá um pulinho na Terra, vê qual é. Manda o estagiário, manda o O estagiário. estagiário, coitado do estagiário. Thiago, o que você acha do Dr. Steve Greer lá? Steve Greer. Cara, eu tenho alguns livros dele também, que ele foi que iniciou todo o Disclosure, foi ele que iniciou. Ele que iniciou. Ele é extremamente inteligente, extremamente bem com networking fantástico. Ele Ele conseguiu tem a levantar Demi muito. Lovato do lado dele. Não, ele levantou. Não, agora é moda, todos os artistas falando de ETs, querendo a É, causa e tudo mais. Sim. Ele é extremamente. Só que chegou naquela fasezinha assim de dar uma derrapadinha na maionese, sabe? ai, obrigada. Eu tava esperando, eu pensei que você ia defender ele 100%, porque ele vende um aplicativo pra entrar em contato com o ET, gente. Ah, não, gente. Exatamente, exatamente. Pô, aí não Eu dá. Ah, tenho o livro não. dele, tá até aqui na biblioteca, só que tanto livro. Um livro chamado Disclosure, que ele trouxe depoimentos de Sim, militares, de pilotos, uma coisa muito legal. Teve uma hearing, uma audiência nos Estados Unidos, no Capitólio dos Estados Unidos, falando sobre isso. Só que sim. depois ele começa, sabe? Aí começa a Vender aplicativo de ir para contato.
ir por uns lugares, ir por uns lados, assim, não muito ortodoxos na ufologia, vamos assim dizer. Então, tem um passado brilhante, mas tem um presente e um futuro nem tão brilhante, não. Eu vira e mexe, me aparece propaganda do aplicativo dele e é caro pra caramba, gente. Então, assim, se eu tenho que pagar pra entrar em contato com o ET, também não quero. Ah, sem tempo, nem quero. Ah, Aqueles, não. né? Ah, que absurdo. Qual é o nome do aplicativo? É não sei o que lá, é CE5. Não. Eu disse, se o 7, que é o Cuidado. 7, não conseguiu, um aplicativo de celular vai conseguir, só de brincadeira. Gente, é umas bizarro. Ele coisa, né? ensina umas técnicas que eu falo, não é possível. E assim, pior não é quem faz, é quem compra e tenta fazer. Porque de graça, Inclusive- ok, né? A gente. De graça você tá lá na experiência. Agora, Podia testar, por que, claro. por que eu mencionei a Demi Lovato? Porque a Demi Lovato tá no projeto junto com ele. Ela é a garota propaganda do aplicativo. Ela tá, inclusive, apresentando um programa, ou vai apresentar uma série sobre isso aí. Mas é o que eu falei, tem um monte de global aí se engajando no assunto, porque é a moda, agora tá na moda, né? Depois Sim. do relatório do Pentágono, as coisas, tá na moda. Então, Porque o a gente pessoal, comprou essa tendência muito antes, né, Thiago? muito, oxe, eu nasci já com isso, amor. Tendência. Exatamente. Mas agora tá na moda mesmo. E, inclusive, eu ia até te perguntar o que você acha daquela história que o Ministério Público Federal está investigando o Bolsonaro por ele ser um alienígena. Que? A Moriana ficou... Essa eu Não, não tô Mariana. sabendo. Não, peraí, não. É Não. dessa semana? Não, peraí. É dessa semana. Bom, não, foi semana passada. Semana passada teve uma audiência virtual transmitida pelo site do Ministério Público, onde um homem falava que o Bolsonaro era um clone, não era cópia, era um clone era clonado pelos extraterrestres, porque ele mostrou fotos com o Bolsonaro com a cicatriz na barriga e outra foto ele sem a cicatriz na barriga. E ele tá falando que os seres estão clonando pessoas, inclusive o Bolsonaro, inclusive ministros, inclusive outros presidentes de outros países. Isso foi. A gente gastou dinheiro como contribuinte aqui no Brasil por uma sessão dessa, para os juízes ouvirem essa ladainha desse cara que não sabia. Não, mas eu recebi a mensagem, eu ouvi. O que o TRF decidiu? O TRF falou assim: nós não temos competência para investigar e analisar tais informações. Gente, Pelo menos, né? Já pensou se eles realmente fossem atrás de investigar a eu Moriana? não duvido não, eu não duvido não, gente. Eu não duvido, juro pra vocês que eu não duvido. Tá em choque! Ela voltou a câmera, ela tava assim, ó. Eu não duvido. Você pode procurar aí, procura no acredito homem nisso. afirma no TRF, no tribunal. É sério, Procura Moria, aí. várias pessoas me mandaram essa semana. E tem gente que me mandou falando assim, Carol, investiga isso. Ai, Como? O Ministério Público não tem, mas a Carol resolve. Ai, eu vou Exatamente. ligar aqui, ó. Alô, bolso, é verdade que tu é um ET? Aí, gente, demais, apareceu, né? surgiu. E isso aí é engraçado, mas de uma forma muito direta afeta a pesquisa ufológica séria. Porque é um cara que tá. Total. Não dá, né? Um Dá até advogado. um desânimo, né? Não dá um Dá. desânimo. O Você cara- pega o cara e faz vê- uma pesquisa de um vídeo de 5 horas pra fazer um vídeo de 20 minutos, me ver um cara... Ah, meu... Eu reclamo pra Carol. Porra, Carol, o meu canal tem 8 mil inscritos e um cara que fala abobrinha tem 2 milhões. Não dá. Eu falo, Carol, É a vida, né? Bem-vindo ao YouTube, Thiago. Pior que é isso mesmo, né? Nossa. Não, eu estou em choque com isso. Não dá pra acreditar. Não, aí você pega toda, assim, uma história de estudo, né? Vem o Thiago aqui, fala de bibliografias e cientistas, tarará. Aí me vem Ele tem livro, ele escreve os próprios livros também. Exato. Inclusive faz o jabá aí, Thiago, onde dá pra conseguir aí os livros. Ó, vou mostrar 3 livros aqui, ó. Eu tenho o Guia da Tipologia Extraterrestre, 3ª edição. Tenho Quedas de UFOs 2. Ó, E bonita, tenho- né? Bonito, Ó, brilhoso, né? Olha, É o Couché. bonito. Couché. Couché. Ó, e o Guia da Tipologia dos UFOs, que inclusive tem também desenhos aqui, ó. Coloridos dos objetos também. Olha, tem Você- figuras. Então você pode comprar qualquer desses livros na
no site da revista UFO, www.ufo.com.br. Você vai lá na loja da UFO e tem todos esses livros lá. Isso. Baratinho, Gente, baratinho. consumam informação de qualidade. Se instrua. Não vai falar groselha, pelo amor Fica de me mandando Deus. essas coisas do Instagram, gente. Isso é tudo coisa de perfil de fofoca que a pessoa não tem nem o fundamental completo. Por favor, vão atrás de umas pessoas informe. letradas, né? E outra coisa, Olha, quando vocês derem ibope pra uma coisa assim, pensa, é o seu dinheiro, entendeu? Que está sendo usado pra julgar algo desse tipo. Por favor, gente, bota a mão na consciência. exatamente. Olha, tem muito ufólogo letrado aí que também fala abobrinha só pra pagar like, views, inscritos. Eu ainda não cheguei a essa fase Ah, mas e acho que não vou chegar tem aí tão esse cedo. título. É o que eu Pode falei, falar. tá, é muito na moda, né? Todo mundo. Eu falo, eu acho que eu nunca vi a galera falar tanto sobre o assunto do que entre Tem ano até passado. uma galera da maquiagem, sabe assim, que Todo fazia mundo. maquiagem e aí do nada pega meus vídeos, fala com outras palavras, eu falo, Horas. É, eu já vi essa olha, história. exatamente, Eu não tenho exatamente. nada contra a galera da maquiagem, mas assim, porra, você tá num nicho, se teu nicho não tá dando bom, você ir pro outro totalmente extremo, gente, que coisa estranha, né? É É a muito mesma estranho. coisa, eu no meu nicho, eu vou começar a falar de construção. Ah, esse aqui é um Nada a tijolo. ver. Pô, Esse aqui é um Não, tijolo para. reforçado pra tua obra. É complicado. Exatamente, E é ruim por causa disso, né? Descredibiliza o restante que tá fazendo um trabalho sério, né? É muito chato bastante. isso, é muito Mas chato. olha, eu recebo eu recebo tantos e-mails, pessoas escrevendo contatos, eu recebo filmes, recebo fotos. E quando eu falo pra você, olha, isso aqui é um inseto, olha, isso aqui você tira uma luz, se você tirar uma luz do sol, você vai ver uma bolinha verde do lado do Sim, sol. é um É um fenômeno. sonda, é um disco voador. Gente, é o reflexo do sol na sua lente. Não, não é, você não sabe de nada, você é mortadela, você é coxinha, você. Aí fica difícil, muitas pessoas, elas querem acreditar naquilo e não ouvem. Vieram até mim, eu vou falar o que que eu acho. E eles não, muita gente fica brava comigo. Não fiquem, gente, não fiquem. Quando eu falo assim, olha, não sei, realmente é estranho, eu falo, não sei, realmente é estranho. Mas se eu falar pra vocês que, olha, 99,9% chance de ser isso, a pessoa fica brava comigo. Olha só. Ministério Federal. Vamos fazer Oi? uma pasta? Vamos fazer uma pasta, Tiago? Você faz a pasta, todas as coisas que você recebe, a gente manda pro Ministério Público. Pra eles Pra eles investigarem investigarem. lá. Exatamente. Ixi, não vai ser uma pasta só, não. Vai ser um arquivo grande. Nossa. Qual que vai ser o Inclusive, agora na nome? minha câmera acabou de passar uma poeira. Já posso falar que é OVNI. Cuidado, gente. Cuidado. Recentemente teve uma filmagem que tá até na minha página no Facebook, tem uma filmagem de um cara filmando o para-brisa do carro dele. Aí tem uma tempestade, entrou de São Paulo, uma tempestade, cai um raio. E ilumina o para-brisa e mostra duas manchinhas. Eita, acredita com a Disco voador Cacetuba? aparece. Da Cacetuba? Disco voador aparece em raio. Gente, aquilo ali é sujeira no para-brisa. Já ficou, eu mostrei que era. Na hora que bati o olho, eu já olhei, já mandei pro pessoal de análise, eles olharam. Muita gente de fora do Brasil também, pesquisadores de fora, já. Gente, Deu umas batidinhas. sabe o que você faz? Quando te mandarem algo assim, você pede o endereço da pessoa. Ô, rapaz, me manda aí seu endereço. Aí você manda pra ele uma flanela e um borrifador com álcool. Tó, tá resolvido o seu problema de OVNI aí. Ela não vai Uma entender. O problema é limpeza. esse. O problema é a pessoa. Teve um caso ano Complicado. passado, chamado O OVNI da Band, O tá? OVNI da Ah, Band. eu lembro. Do Programa Datena. Do Datena em São Paulo, e passou. Nossa. Interessante, passou um negócio assim. É um disco voador a 6.000, 7.000 quilômetros por hora, um disco voador passando assim. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não é possível. Comecei a fazer uma investigação, eu e o Pedro Macchion, outro ufólogo brasileiro, a gente começou a investigar. A gente levantou testemunho de pilotos que estavam na região, de piloto do helicóptero da Band, de controlador de tráfego aéreo, de pilotos da FAB, pilotos civis, de físico, de dois físicos, um matemático. A gente levantou um monte de informação e, por fim, a gente conseguiu o vídeo em 4K.
Porque no YouTube não aparece em 4K, na televisão não aparecia em 4K. No YouTube, Aquele vídeo. na hora que a gente recebeu, a gente comprou, a gente comprou da Band esse vídeo em 4K. A gente, na hora que põe no computador, você vê lá a forma de um helicóptero. E lá no início da investigação, falava, olha, ou é um avião, ou é um helicóptero, não tá a 6.000 km por hora, porque o helicóptero passa da Band que filmou, passa, e outro objeto passa também. Então você vê, tem um somatório. E teve gente falando que a gente não sabia investigar, e teve uma moça que falou que tava botando o site dela do YouTube, no canal da YouTube, falando que era 6 mil. Depois que a gente divulgou a imagem, que eu dei um print screen da tela que mostrava a luz vermelha no helicóptero, que é a luz de alerta, de localização. No finalzinho aparece saindo da nuvem preta o formato do helicóptero. Ela simplesmente falou: não, realmente vocês têm razão. E desapareceu. E muita gente ainda hoje fala: não, vocês foram comprados. Se eu fui comprado, o dinheiro ainda não caiu na minha Por quem? Aquelas, né? Porque o Quem? OVNI no Brasil, quem é que vai comprar, gente? A Gente, Band, o Datena, o dinheiro não caiu na minha conta ainda. Tô esperando até hoje cair uma graninha. Não Mas caiu. seria bom, né? Que eu vejo Seria umas coisas aqui também, eu maravilhoso. super queria ser comprado. o pessoal tá passando Maravilhoso. vergonha. Está passando vergonha no Passou. débito. Meu Deus do Passou. céu. Passou. A 6, Ah, 7 mil quilômetros. A gente gente. provou, tava a 290 km por hora. A 6, 7 mil km por hora. Eu briguei com um amigo meu, que o cara não acreditou em mim. Ele não acreditou em mim. Você, não Gente. acredito nisso. Falei, gente, aqui o cálculo. Tá aqui o cálculo, tá aqui a imagem. Aqui os testemunhos. Não, não é, não é. Aí, ó, o cego é aquele velho ditado. O pior cego é aquele que não quer ver. Exato. Gente, então e aí você. Aí eu pergunto, você acha que o pessoal vai querer fazer contato com a gente? Olha, Não tem que vai. evoluir muito. Eles devem rir da gente, viu? Sem brincar. Deve. Ó, vamos lá, vamos abduzir uns 3 ou 4 e vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo, porque, olha, é difícil. Vamos ficar aqui de boa, Os né? caras que se matam, destroem uns aos outros, que matam o próprio planeta, não, esse pessoal não merece. Não merece, não tá evoluído o suficiente. É Eu duro que também tem não. os extremos, né? Tem o pessoal que absolutamente não acredita. Você pode falar o que for. Se descer, né, o ser na frente da pessoa, ele ainda vai falar, não, bebi demais ontem É à noite, nada a ver. montagem, é É montagem, é montagem. Photoshop, é Photoshop. Não vão, é Photoshop. Não vão acreditar. Mas tem aqueles também que quer acreditar demais. Que é Exatamente. emocionado, né? Emocionado demais. Não pode ver nada que É não. emocionado. É Emocionado. Emocionado. devoto de ET, né? Não, eu Olha, tem dos dois quero. lados. Qualquer extremo é horrível. Você, por exemplo, você perguntar para uma pessoa, você acredita que exista vida em outros planetas? Ou que não estamos sós no universo? 95% vai falar que sim. O problema é se você pergunta, você acredita que esses seres de outros planetas, eles visitam o nosso planeta? Aí cai para 50%. 50% não acredito. Não, não acredito. E até ele até tem algo que corrobora. Fala, não, não, acho que essa tecnologia não existe, acho difícil viajar tanto anos. Tem um embasamento, mas ainda assim é muito poucas, ainda assim eu acredito que são muito poucas pessoas que acreditam que eles nos visitam. Eu acho. Acho que diante de tanta evidência que a gente tem, óbvio que a gente não tem uma evidência ainda física, nós, réis mortais, não temos uma evidência física, mas as evidências são enormes, de que pelo menos algo não nosso opera aqui no nosso planeta. Eu também eu não duvidaria, não, ainda mais por causa dessa questão o negócio que eu penso, Thiago, eu não sei se você pensa assim, mas a gente busca tanto a evidência física, e se a evidência não for física? Eu falo física dentro dos padrões da física que a gente considera. Eu concordo contigo. A gente, por exemplo, eu falo que um exemplo para corroborar o seu. A gente procura vida em outros planetas com água, com não sei- planetas iguais ao nosso, porque a nossa percepção de vida são seres como a gente. E o universo é muito grande para ter seres só igual a gente. Eu acredito que existam seres, obviamente, diferentes da gente, vindos de planetas com composições diferentes da gente. Eles são organismos criados em outros planetas, não necessariamente precisam de água, de oxigênio, de Uhum. gás carbônico para viver. Então, é muito. A gente ainda se prende muito a esse negócio. Quando eu digo evidência física, eu digo Uhum. assim: pegar um ET, eu tenho aqui um ET, isso é uma evidência física.
Eu pego aqui, eu tenho um disco voador, isso que é evidência física. Mas a prova pode ser realmente não física. Seres interdimensionais, podem ser não físicos. Eles vêm aqui e você não vai conseguir pegá-los. Tipo fantasma. Muita gente fala que fantasmas, aparições, estão relacionadas com o fenômeno da ufologia. E a gente não tem como falar que não, nem que sim. Uhum. Né? Nem que não Uhum. sei. Eu acredito em fantasmas, porque eu já vi. Eu já vi, então. Ah, é? Conta pra gente como foi. Eu sei que você gosta disso, né? Você no seu castelo Gostamos. aí. Não, não, a Carol vive num castelo lá na Cracóvia, na Polônia, já me lembra Drácula. Fantasma, A essas coisas. Drácula é da Transilvânia, um pouquinho mais pra lá ainda. Não, mas é Cracóvia, é tudo junto, é Cracóvia, Transilvânia, é tudo A nome União assim. Soviética, isso você quer É, dizer, soviética. tudo nome leste europeu, tudo leste europeu. Aqui, a gente tá no Brasil, Carol. Você tá num lugar que a gente engloba tudo ali. É, Entendeu? é leste Dali europeu, é lá pra é lá. cima. É lá pra cima, exatamente. Eu já vi, olha, eu vi. Eu morava com minha esposa num apartamento, e uma vez eu tava dormindo, e quando você abre assim o olho assim, sabe, de. Meio rabo de olho, meio de noite, assim, rabo de olho. E eu vi uma silhueta na porta, nossa cama dava de frente pra parede, e a porta era na nossa, deitados, nossa porta na direita. Vi uma silhueta assim, de uma senhora baixinha, não sei o que, não sei o que. E aí quando eu acordei, aí eu abri o olho, quando você abre o olho, desaparece, né? Abri o olho, desapareceu. E aí no dia seguinte eu comentei com ela, falei, olha, vi uma assim, 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 ela. Você acabou de escrever a minha bisavó. Eita, caralho. Uau! Uau, A gente Uau! gosta. Os uau, uau, fantasmas. uau. E aí, aqui na nossa casa, essa minha casa que eu moro hoje, era dos meus sogros. Faleceram, minha sogra faleceu, meu sogro faleceu depois. E aí, uma vez eu tava também indo pra cozinha, rabo de olho, sempre rabo de olho, né? Aquela visão periférica, né? Periférico. É, eu vi a minha sogra andando, passando assim. E você olha assim, Gente, quando você foca, você não vê, mas você vê no rabo do olho. você já Eu ia vi virando pra falar, opa, e exatamente. Eu sumiu. falei, ó, Caraca. vaza, vaza, vaza. Caramba, você falou dessa questão do canto do olho. É engraçado porque me lembrou um dos episódios de Doctor Who. Eu adoro Doctor Who porque ele também abre muitas possibilidades. Não é só sobre viagem no tempo, mas também no espaço e extraterrestres, e enfim. E tem um episódio que ele fala justamente de seres que que eles não tem como você ver ele. Ele aparece no cantinho, ele descreve assim. E se existir algo que aparece só ali naquele canto do olho, aquele lugar onde fica aquela ramela quando você acorda, e você só vê eles a partir desse cantinho do olho, entendeu? Então, assim, é uns conceitos que é muito louco. Um outro conceito que é. Eu sempre cito esse episódio, porque foi o que me levou a assistir Doctor Who, que é o conceito das estátuas que choram, que elas só se mexem quando você pisca. Quando você está olhando, ela não se mexe, ela só se mexe quando ela pisca. Então é uns conceitos assim que é muito interessante de você pensar. E se realmente tem seres que estão numa percepção assim que não adianta, você não vai ver, entendeu? Ou se vê, vai ser muito assim num canto que você não vai conseguir focar. É o que você falou, tem todos os tipos de seres, todos os tipos de tipos, né, que podem existir. E a própria física do nosso planeta, ela não se conecta. A gente tem várias teorias que não conversam. Então também tem um gap aí. Só que ninguém considera isso como 100% certo e Uhum. Eu já fiz palestra na Universidade de Brasília aqui com alunos da Universidade de Brasília, professores de física, astronomia, astronomia, um monte. E ele falou, não, mas é impossível, as leis da física. Eu falei, sim, as leis da física são universais, porque elas são observadas há 5 milhões de anos-luz. Eu falei, ok, eu entendo, mas a própria ciência vive derrubando as suas próprias afirmações, seus alicerces. Você vê um objeto acelerar de 0 a 5 mil, 7 mil por hora em 1 segundo, você vê fazer um curvas objeto. impossíveis. Você fazer ver um objeto exatamente acelerar e fazer uma curva 90 graus, acelerar e parar e acelerar de novo, a nossa Pelo física não menos uns explica. 240G ali dentro. Ninguém sobreviveria. A nossa física não explica. O que você me diz? A nossa física é universal, mas tem outra física paralela à nossa? E aí ficam naquela, não, mas tem que ver o que é isso. Esse tem que ver o que é isso, é por isso que eu tô aqui, pra ver o que é esse, o que é isso.
Maravilhoso. Nós temos que ver isso aí. Já dizia o tio Exatamente, Bolso, né? O tio exatamente. Bolso ficou de ver tanta coisa que não viu nada. Então, é Exato. exatamente isso. A física não se conecta, aí entra a ufologia, que também ficam falando que não conecta com a física, que não conecta com nada. Então, no fundo, tá todo mundo errado. Não é verdade? Desconectado, desconexo. Tá todo mundo Isso. desconexo. Tá todo mundo errado, ninguém sabe o que tá falando. A gente tá aqui só Exatamente, passando o exatamente, tempo vivendo. exatamente. Exato. Nossa, mas é isso, né, gente? Olha que rápido que passou esse podcast. Meu Deus do céu, eu olhei agora e passou muito rápido. Pra acabar, então, aqui, Thiago, fala pra gente. Vamos supor. Vamos supor, não. Vamos. Eu quero saber alguma coisa que você gostaria de falar. Só que ninguém te pergunta sobre ufologia e tal. Porque todo mundo tem as mesmas perguntas, né? Ah, existe? Não existe? Isso, aquilo. Mas e se tem algo que você gostaria de falar e nunca tem oportunidade porque ninguém te pergunta? O que você falaria? Gente, nossa, pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Estamos aqui para É, incomodar. qual seria a minha reação se eu tivesse um filho híbrido? Olha só. Que babado. Qual seria? E aí? Cara, primeiro eu teria que ter sido abduzido, né? Como aconteceu com o Vilas Boas. O Vilas Boas ele foi Sim. abduzido, né? Manteve relações sexuais com uma extraterrestre. E ela, no final, ele perguntou quem ela era, de onde ela vinha, ela apontou pro ventre dela e apontou pro espaço. Se eu Eita. tivesse um filho híbrido, gente, caraca, eu ia querer conhecer esse filho a qualquer Muito custo. mais, né? Ia conhecer ele a qualquer custo. Não sei como eu lidaria com isso, juro pra vocês, não sei como eu lidaria, mas eu ia querer conhecer de qualquer forma. De qualquer forma. Isso eu já parei pra pensar nisso? Já, já, Se eu tenho um filho híbrido. já. Olha só. Então, será que eu tenho um filho híbrido? Será? Essa é a Você pode dúvida que dizer, todo oi, mundo vai papai. Um ser de ficar. 3 metros de altura com 5 olhos, oi, papai. Eita porra. Olha, gente, eu fiquei surpreendida porque eu não imaginava essa pergunta e acho que ninguém imaginava, porque Agora tá todo mundo pensando se tem filho híbrido em todo casa, né, mundo, Moria? eu vou desligar aqui, eu vou, sei lá, lavar uma louça e perguntar, será que eu tenho um filho híbrido? Ué, Peraí, né? Pode ter, pode ter. E será? a gente nem vai saber, né? Porque tem gente que lembra da abdução, mas tem gente que não lembra, não. E segue a vida. E o que é melhor, lembrar ou não lembrar? Olha Boa só. pergunta, muito boa Ai, pergunta. tô Acho que você lembrar é menos pior. Porque quando você não lembra, o que acontece? Você tem pesadelos que você não sabe explicar. Você adquire Trauma. traumas, você adquire fobias que você não consegue explicar de onde surgiram aquelas fobias. Então, se você lembrar de uma coisa ruim, logo de cara, é melhor porque você vai ter mais tempo de tratar essa coisa, essa lembrança, né, de passar, né, você ultrapassar essa lembrança. Você ficar com esse negócio na sua cabeça, de pesadelo, e só depois de 5, 6, 10, 20, sei lá, 20 anos você descobriu o que aconteceu, você vai sendo torturado durante todo esse tempo. Então, eu acho que o menos pior, não bom, mas o menos pior é você lembrar logo de cara de tudo. Tá aí. É isso aí. Agora, Esse é o as silêncio, pessoas. né, que fica depois. Porque agora as pessoas vão pensar: E agora? e agora? Será que eu não me lembro? E aí, gente? E a grande maioria das pessoas não se lembra, Não se porque o lembra. processo do esquecimento é muito bem feito. Então você sonha, você acha que é sonho, você acha que esteve na presença de 3 pessoas, e essas Né? pessoas não são pessoas, é uma ilusão. Isso mesmo. O método deles de fazer a gente esquecer, vamos assim, de cimentar essa lembrança, bloquear essa lembrança na nossa memória, evoluiu com o tempo também. Porque acontecia demais as pessoas serem induzidas e começarem a ter pesadelos. E aí se descobria, um pouco tempo depois de procurar uma ajuda médica, descobria. Hoje em dia isso está mais difícil. Isso dito pelo David Jacobs, na última vez que eu falei que está sendo cada vez mais difícil. As pessoas estão lembrando, mas está demorando mais tempo para lembrar. Sabe Ou uma ter coisa algum que eu pesadelo. percebi, Thiago, que geralmente as pessoas têm sonho com 3 pessoas que não conhecem e a bordo
de algum meio de transporte. Então, avião, helicóptero, sabe, carro. Mas assim, sempre com uma conotação estranha. Você sabe que tá ali, mas você não sabe o que é. Entendeu? Eles fantasiam, os abduzidos É, dizem, eles fantasiam a nossa lembrança, a nossa memória, para a gente não se assustar, não ter esse sim. trauma. Porque, por exemplo, você lembrar que você é deitado numa cama com 5 bichos de olho preto, cinza na tua cara enfiando coisa no seu nariz, no seu umbigo, É é bem uma pior. coisa. Você tá num avião com 3 pessoas, lá bonitinha, tô viajando, olha, minha próxima viagem. É mais agradável para você. Aquele filme Contato com a Judy Foster, Muito em bom. que ela no final ela vai pra um planeta, pra um lugar, pra uma dimensão, ela vai pra uma dimensão. Ela vai pra uma praia, né? É, exatamente. E lá ela encontra um cara que é o pai dela. Fala: "Você é meu Sim. pai?" "Não, eu não sou seu pai. Eu sou uma Essa é a entidade, não sei o quê, mas eu estou com a aparência do seu pai para você não ter medo, ou você não amedrontar, sim, não ou se pra você ficar mais assustar. você ficar mais tranquila, mais confortável. Então é isso E que eles quando a fazem. imagem do pai tá formando, dá para ver perfeito a imagem de uma Exatamente. criatura. Aí quando fica mais nítido que ela vê a imagem do pai. Criatura magra, alta, É, e por aí isso que vai eu chegando falo, mais eu já exatamente. falei até para as pessoas, se você sonhar com isso, cuidado, porque é justamente um indício que tá tendo muito de abdução, das pessoas sonharem que estão a bordo de, sei lá, geralmente máquinas aéreas, É, com são cara são pessoas são assim que não conhece. características, são É. características da abdução, perda de tempo, Uhum. pesadelos, traumas, fobias, sonhos que você nunca teve. Não é assim: "Ah, Até a sonhei uma vez, pessoa estou fica viajando". interferindo em aparelhos eletrônicos da casa. Então, por exemplo, Exatamente. Eu já li sei isso lá, você também. tem um fone que descarrega muito rápido, sabe Eu já assim? li isso. Eu já li Ou sobre então isso. você encosta numa lâmpada, o negócio pisca, porque você fica, de uma certa forma, energizado de uma maneira estranha. Então, todos os aparelhos que entram em contato com você, eles ficam com interferência. Gente, tome Eu já li cuidado. sobre isso. E é Caramba. real. Uma outra coisa que me veio na cabeça agora também, acho que hoje em dia também deve ocorrer muito da pessoa achar que é um sonho e ela imaginou, porque a gente tem muita obra de ficção que aborda esse tema. Então, será que hoje em dia também é um pouco. As pessoas às vezes não se dão conta por causa disso? Porque pensa, eu sonhei com isso, mas é porque talvez eu tenha visto em filme, talvez. Porque dizem isso também, né? Alguns dizem que, não, você sonhou isso porque você já viu isso em algum lugar e a sua mente reproduziu. Será que hoje em dia, com esse número de séries, filmes e até agora com o YouTube, colocando essa informação muito na cabeça da pessoa, será que as pessoas também têm a chance de se confundir? Ou não? Sim, É. sim. Isso é óbvio. Quanto mais informação você tem, mais você pensa naquilo. Você é um cara que ama ufologia, ficar lendo livros de ufologia o dia inteiro, ou vendo filmes de você vai, obviamente, um momento ou outro, você vai sonhar com aquilo. Fica Uhum. guardado na sua lembrança. Por isso que quando a gente dá muito valor a testemunhos mais antigos ou de pessoas do interior, pessoas, assim, menos instruídas, ou Uhum. pessoas que não têm contato zero. Você pega, por exemplo, eu falo sou abduzido. Pô, mas o Thiago é ufólogo, o Thiago lê livro, o Thiago escreve. Então a possibilidade dele ter uma contaminação na contaminação, assim, de informação na cabeça dele é muito maior do que você pegar, vamos assim dizer, um advogado que nunca ouviu falar de ufologia e falar: "Não, eu sou um abduzido". Não é É que ele tem mais estranho, né? Por não que é que um que ele tem mais advogado cre iria botar a mão no É. fogo assim, né? não é que ele tenha mais credibilidade do que eu ou eu tenha mais do que ele. É porque ele é menos interessado no assunto, a possibilidade dele ter sido real, uma coisa genuína, é maior do que a minha. Eu posso inventar, porque eu conheço o espaço, que eu posso, achar que não sei alguma coisa. Ele não, ele Uhum. nunca passou por isso, ele não entende o que é ufologia. Você conheceu ele, caraca, eu vi 3 bichos de 2 metros de altura, com 5 olhos, com 4 dedos em cada mão e verde. Ele não tem nada na cabeça dele que possa levar ele a pensar isso, ele não viu nenhum filme, ele não tá inserido nesse cenário, e eu estou. Uhum. É, Perfeito. É isso mesmo. E, e na verdade eu tenho um contraponto disso daí. Eu acho que isso até facilita as abduções, né? Não sei, eu assim. também acho. Eu acho que do outro lado ele fala: bom, olha que beleza. Aí as pessoas já estão habituadas, eles vão achar que é um filme, que não tá nem aí. Agora que a gente faz Isso a sem festa. contar, né, Moria, a implantação de código por determinados filmes, determinadas produções, que eles Uhum. implantam ali um negocinho para falar, ali, ó, o vulnerável.
Isso aí dá conversa para 20 anos aqui nesse podcast. É, gente, então é isso. Tem muito mais do que a gente pode perceber realmente por aí. E tem muito mais também no canal do Thiago, que a gente vai deixar aqui Sim. também na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Que ele faz entrevista, gente, entrevista internacional, outro nível, entendeu? Ele conversa tudo com os pica da galáxia, né, Thiago? Carol foi uma entrevistada, você vê. Carol, que O é próprio o alienígena. alienígena, A própria nórdica. a própria nórdica. Então, entrem no canal do Thiago, a gente vai deixar aqui no card pra vocês, justamente porque esse é o nosso objetivo, né, Carol? A gente coloca a pulguinha atrás da orelha. Lança E a aí, sementinha do mal. aí vocês que se resolvam aí, vão atrás, busquem conhecimento. Saudações. Busquem Saudações, busquem. Ai, que absurdo. Olha, o povo da revista UFO odeia o Busquem Conhecimento, que eu É. sei. Ixi, é treta, não vamos falar. Ah, a gente usa de meme aqui, mas fique tranquilo. Respeito, rindo com respeito. Sim. Sempre. Mas é isso, né, gente? Thiago, obrigada por ter aceitado participar dessa maluquice que é o Quinta Dimensão. Eu chamei ele agora para participar agora. É extremamente solícito. Agendamento. Né? Não. Já converso com a Carol bastante, pra mim é uma honra conhecer você também, mulher. E eu dei sorte que eu tô de férias, né? Então tô à tarde aqui em casa. Não foi sorte, foi sincronicidade. Sincronicidade, exatamente. Tinha que acontecer aqui. MacTube, estava escrito, como dizem os Mas árabes. é uma honra, um prazer estar aqui. Muito legal o canal de vocês e sempre bom conversar com vocês, com a Carol, que sou fã, era fã, virei mais fã ainda. E meu filho é apaixonado, meus filhos são apaixonados por ela. Já mandou mensagem. Não tem como não se segue meu filho no apaixonar. Eu sigo eles. Ai, como assim? Que declaração é essa da minha amiga? Olha, Eu puxo o saco mesmo. Ai, com licença. tá querendo vir aqui em casa, você sabe, né, Thiago? Que a gente tá combinando essa viagem desde antes da pandemia, tá querendo vir aqui em casa. Não precisa. Não, Maria, você já tá garantida. Eu já fico de olho no sofá. Eu sei que ele vai me pertencer ali por um tempo. Tá ótimo. Obrigada, viu, Thiago? Obrigada mesmo. E pessoal, obrigado a vocês. Que nos ouviu, que nos assistiu, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Coloquem suas dúvidas. Quem sabe a gente chama o Thiago para um segundo episódio, né? Se tiverem mais dúvidas também, né? E é isso. Voltamos aí na próxima quinta-feira, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.